Bom, boa noite a todas e todos. Nós vamos começar esse nosso novo encontro. Eu vou desenvolver aqui a primeira parte desse encontro, a primeira hora, que está em torno à questão dos planos, né, plurianuais e os planos municipais de saúde como espaços que hoje estão imediatamente em elaboração, né, processos que estão em elaboração e que nós consideramos que são oportunidades, né, de incidência em torno a essa nossa intenção, né, de incorporar essa abordagem da atenção às urgências, do acesso hospitalar, a partir da orientação dos direitos humanos, né. Então, eu quero aqui provocar uma conversa entre nós de forma muito aplicada, né, o que significaria levar para esse debate o que nós viemos desenvolvendo ao longo aqui desse nosso curso compacto, que é em torno à questão dos tempos, né, clinicamente aceitáveis, que é o núcleo fundamental da proposta da Aliança Cidadã e que motivou esse nosso curso, né. Portanto, eu queria destacar da questão dos planos algo que eu acho que anda muito perdido, né, no planejamento, que é a ideia de que o planejamento é, por definição, a construção de futuro, certo? Eu acho que isso é uma questão, parece simples, né? Mas, de fato, o sentido fundamental de qualquer exercício de planejamento é construir futuro, o que implica processos de transformação da realidade, né? Principalmente numa ideia de que a realidade, né, ela nos permite olhá-la, analisá-la e chegar à conclusão daquilo que é aceitável ou não aceitável, e adotando uma consciência sobre aquilo que não é aceitável, precisa ser transformado, e o que é aceitável precisa ser preservado, aprimorado, nós podemos projetar a imagem do futuro, né? Portanto, uma questão muito importante em qualquer exercício de planejamento é, a partir de uma análise da realidade, nós cotejarmos aquilo que gostaríamos de transformar dessa realidade e projetar isso numa imagem de futuro. E o plano, propriamente dito, é esse trânsito, né, entre a realidade e o futuro, certo? Na teoria da complexidade, tudo que nós colocarmos no plano do futuro, como utopia, né, que é uma coisa que não tem um lugar, ou utopia como que não tem um topos, né, que não tem um lugar, nós passamos a projetar o lugar desse futuro, sendo uma utopia, algo que é tangível, concreto, a partir da análise da possibilidade, certo? Ou seja, a realidade existente, utopia, futuro que nós queremos alcançar, transformando essa utopia numa utopia, numa coisa que tem lugar e tempo, né, concreto, de materialidade no futuro, e nesse trânsito da possibilidade de construir esse futuro é que nós vamos discutir o planejamento, as ações necessárias, certo? Digo isso como algo essencial para abordar o exercício de planejamento, porque muitas vezes nós temos visto que se impõe hoje uma espécie de castração sobre o plano, né? Quer dizer, o plano ele é limitado de entrada por algumas regras do planejamento, entre aspas, que impõem o limite do recurso como a barreira fundamental do próprio planejar. E, na minha opinião, isso acaba desqualificando o próprio plano, né? Desqualificando a possibilidade de criar futuro, o que então significaria que hoje, muito menos do que planejar, de fato nós estaríamos fazendo uma programação de metas, né? Objetivos, metas dentro de recursos previamente delimitados, né? Ou limitados. Por que é importante nos rebelarmos contra isso, né? Porque quando eu tenho uma necessidade, eu falei aqui para vocês dos direitos como algo que se expressa na forma de necessidades, né, das pessoas, dos coletivos, se eu adoto o referencial dos direitos, identifico necessidades das populações, e essas necessidades devidamente caracterizadas, dimensionadas, são a matéria-prima para o meu raciocínio sobre como eu construo alternativas para responder essas necessidades, né, não satisfeitas ou parcialmente satisfeitas, ou que estão satisfeitas e precisam ser mantidas nesse nível de satisfação. Quando eu abordo
as necessidades, portanto, das populações que eu tenho que responder mediante o sistema de saúde, eu estou criando necessariamente uma projeção, né, de recursos necessários na forma de infraestrutura, de pessoal, de insumos, que primariamente não deveriam ser limitados pelo orçamento existente ou pelo recurso existente. É claro que nesse processo de planejamento, quando eu projeto necessidades populacionais e começo a analisar em seguida quais são os recursos que existem, e caso esses recursos existentes sejam inferiores às necessidades da população, eu vou encontrar um elemento chave para o meu planejamento, que é como alcançar os recursos necessários para dar conta das necessidades da população, certo? Isso eu gostaria que vocês retivessem muito fortemente, né? Porque não tem sentido, em qualquer planejamento que pensa a construção de futuro, que eu, nesse ponto, dissesse assim, bom, já que a necessidade é maior do que a oferta, eu vou introduzir no plano apenas aquilo que eu posso responder e vou limitar a minha ação, a minha oferta, ao limite do recurso, da infraestrutura, do pessoal disponível. Se eu fizer isso, não tem sentido planejar. Vocês entendem? Não teria sentido, porque eu estaria, na verdade, vamos ser honestos, então dizer o seguinte, não, nós estamos programando dentro do limite do recurso disponível, mas não chamemos isso de planejamento, porque me parece realmente uma denominação completamente inadequada, porque eu estou abdicando, né, de construir futuro, portanto, estou abdicando de planejar, já que eu não vou enfrentar a ausência do próprio recurso necessário. Às vezes, o recurso necessário só é alcançável através de uma medida que extrapola, né, o alcance imediato da instância que está planejando. Por exemplo, hoje nós estamos, né, nesse ciclo de planejamento municipal. O recurso necessário para dar conta das necessidades populacionais no município, muitas vezes não estão no próprio município. São recursos que precisam da participação do Estado, da União. De repente vão precisar de uma reforma tributária para aumentar a arrecadação, né, pública com justiça distributiva a partir dessa arrecadação progressiva, vai precisar romper, né, a limitação do investimento público, hoje representado pela Emenda Constitucional 95, ou seja, eu vou me colocar no plano em umas dimensões que vão exigir ação política, e ação política tem que estar no meu plano. É o seguinte, olha, o recurso que o município tem para fazer essa satisfação, para dar essa satisfação à população, não é um recurso suficiente, se ficar no limite do Tesouro Municipal. Então, eu preciso procurar alguns investimentos de caráter estadual, regional, né, combinação com os demais municípios, com o governo do estado, para serviços que teriam um caráter regional, e vou ter que procurar, no limite, transformações na forma de financiamento, né, de suficiência do financiamento federal. Imaginem, pensem aqui comigo, se todos os municípios fizessem isso dessa maneira, nós transformaríamos os planos setoriais de saúde e sua expressão dentro dos planos plurianuais, né, de investimento, uma ferramenta política, que é o que o plano tem que ser, certo? Quer dizer, o plano que se acomoda ao limite do recurso previamente disponível não é digno de ser chamado de plano, porque ele não reflete um planejamento, né, uma criação de futuro. E, portanto, ao abdicar do planejamento como um processo político que procura gerar as condições para esse futuro, eu estou, na verdade, anulando toda a possibilidade de transformação, né, profunda, né, da própria realidade. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer para vocês que eu acho que o apelidado planejamento em saúde tem feito isso. Os nossos planos municipais, plurianuais, planos estaduais, Plano Nacional de Saúde, eles se revelam como planos que não têm no seu DNA, né, constitutivo, uma clara incorporação dos direitos humanos. E essa é uma questão que eu trabalhei em vários exercícios, né, aí no país. Então, eu desafiava o pessoal a pegar a referência dos direitos humanos, tal qual nós vimos aqui ao longo desse curso compacto, e perguntar o seguinte, vem cá, esse plano plurianual estadual, municipal, federal, esse plano setorial de saúde aqui, local, estadual ou nacional,
Esses planos estão, de fato, usando as categorias dos direitos humanos, ou seja, estão eles, de entrada, definindo a universalidade, ou seja, definindo a totalidade da população, que precisa, como totalidade, ser atendida, né, pela materialidade do plano. Está esse plano sendo coerente com a ideia de integralidade das respostas a todas as necessidades, né, derivadas do direito? Está este plano sendo igualitário ou ele está gerando mais desigualdade ao atender uma parte da população e não outro? Está esse plano propondo medidas de aceitabilidade, que são aceitáveis, né? Tem aceitabilidade pela população, tem acessibilidade, né? Disponibilidade, tem qualidade, quer dizer, geram equidade na alocação das respostas e no resultado final. Porque se eu não pego os planos e uso essas categorias para analisá-los e também para formulá-los, eu não posso afirmar que esses planos estão dentro do espírito dos direitos humanos, né, e sociais que a Constituição brasileira consagra para o tema da saúde. E eu lamento dizer, mas eu acho que os nossos planos, em geral, nenhum deles corresponde a isso, certo? Ou seja, nós não temos, de fato, traduzido nesses instrumentos, planos, né, esse espírito dos direitos humanos que deveriam ser claramente colocados em destaque, né, por esses planos, na medida em que o direito constitucional deveria encontrar nesses planos o caminho para a sua consolidação. Está claro, pessoal? Essa é uma primeira provocação que eu quero fazer. Porque, claro, nós temos nessa sessão aqui essa ideia de que os planos plurianuais, os planos setoriais de saúde são instrumentos de incidência política para transformar a realidade e garantir o direito à saúde, e no nosso caso aqui, mais diretamente aplicado, direito à atenção às urgências, acesso hospitalar, como parte do direito geral à saúde. Mas, lamentavelmente, eu tenho que dizer para vocês que esses instrumentos estão sendo pobremente utilizados e sei lá, e eu estou sendo muito generoso, né? Na verdade, eu acho que nós estamos fazendo um desserviço. Continuamos chamando de plano coisas que, de fato, são programação de recursos disponíveis. E estamos perdendo a potência da incidência política do planejamento. E isso é tão forte, né, que eu tenho acompanhado alguns exercícios aqui, agora, de elaboração de planos e tal, que é incrível, mesmo pessoas que têm uma sensibilidade para essa questão dos direitos humanos, chegam na hora de materializar o planejamento, não conseguem sair das categorias propostas e das planilhas, né? Cabeça de planilha é um negócio muito complicado. Então, o cara, ele aceita as categorias das planilhas colocadas para o plano. Quando a última coisa que nós deveríamos pensar no planejamento são planilhas, porque o plano é primariamente uma elaboração política sobre essa transição da realidade para o futuro, né, para a materialidade da utopia, discutindo politicamente como se chega lá. E depois isso se traduz, né, em instrumentos e quadros e planilhas, etc., mas que estão imbuídos desse espírito de transformação, de criar futuro, né? Insisto, isso não está presente nos exercícios de planejamento agora. Então, o que eu queria sensibilizá-lo de forma muito concreta é o seguinte: antes de chegar em objetivos, metas, etc., eu tenho que estabelecer claramente no plano quais são as suas diretrizes, certo? Porque nas diretrizes existe a articulação da filosofia política do plano, que deriva dos direitos humanos aplicados, nesse caso, à saúde, e as questões programáticas de ordem estratégica, né? E por isso é que a gente vem recomendando nos planos setoriais de saúde e nos planos plurianuais que, no que diz respeito à saúde, uma maneira de subverter essa ordem regressiva, né, dos planos, regressiva aos recursos disponíveis, seria justamente disputar nas diretrizes uma escritura, uma definição, uma apropriação que passe justamente por aquilo que a gente vem propondo, que é dos tempos clinicamente aceitáveis. Por quê? Porque essa formulação, ela é uma formulação que ela obriga a um redisciplinamento do sistema, né? Porque eu preciso considerar que, para ter tempos clinicamente aceitáveis, como orientações que buscam garantir o resultado, né,
melhor resultado prognóstico para as pessoas no processo de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação e tal, em saúde, o que eu estou fazendo, né? Eu estou chamando a atenção, inclusive chamando a atenção para uma métrica, uma coisa que a gente pode, inclusive, medir, chamando a atenção para o fato de que o plano não pode se resignar, se retrair aos recursos disponíveis, porque para poder cumprir os tempos clinicamente aceitáveis, o sistema de saúde precisa ficar do tamanho das necessidades da população, certo? Então, se eu adotar como diretriz que a partir de agora eu vou garantir, né, que a atenção à saúde esteja disciplinada pelos tempos clinicamente aceitáveis, eu vou ter que revisar o tamanho da oferta existente, a sua disponibilidade no território, né, a sua capacidade qualificada de resolução, de maneira que a combinação entre o tempo e resultado qualificado esteja explícita, né? E isso passa a ser uma diretriz contratual do plano, aquilo que vai ser o contrato social do plano, aquilo que vai estabelecer a forma em que a resposta, né, do Estado, que é o garantidor do direito, vai encontrar na sua materialidade da oferta de serviços, do volume de serviços, né, nos critérios de qualidade desse serviço, na mensuração dos resultados e tal. Então, vocês imaginem que isso possa ser realmente uma orientação no sentido de recuperar o plano para a sua dimensão de ordem estratégica, de transformação da realidade. Então, o plano, pessoal, ele não precisa ser um documento enorme, extenso, porque o que é mais extenso como decorrência de um plano são as programações que tornam material o plano, certo? E eu acho que a gente se perde aí, né? Então, a gente tem um controle social, os planos passam pelos conselhos de saúde, mas os conselhos de saúde ficam absolutamente, eu diria, confusos, né, e presos num exercício em que poucos conseguem apropriar o exercício, porque no final é preencher inúmeras planilhas com uma série de números e tem pouco sentido prático do ponto de vista de movimentar, né, a realidade em direção ao futuro, em direção àquilo que a gente precisa alcançar. Então, buscando, né, recuperar o que eu disse. Primeiro, nós temos que definir qual é a realidade. Se a gente olhar a realidade sob o prisma dos direitos humanos, eu vou ter que encontrar quem tem os seus direitos garantidos, suas necessidades satisfeitas e quem não tem. E vou projetar na discussão do plano quais são as necessidades populacionais que esse plano precisa satisfazer. Essa é uma primeira questão muito importante. Raramente a gente encontra planos que fazem isso, certo? E quando fazem, os que fazem hoje, fazem de forma limitada, já como reflexo da oferta, né? O que é a demanda em relação à oferta existente, mas não em cima de uma apropriação da demanda na sua totalidade. Na medida que eu crio diretrizes gerais que permitam que essas necessidades sejam expressas de forma muito mais completa e abrangente, eu começo a ter realmente uma possibilidade de que o plano se oriente pela garantia material dos direitos para toda a população. E aí eu vou dizer, olha, para essa população total, essas são as necessidades, os vários subsistemas de necessidade populacional, e para resolver isso eu preciso, como diretriz, garantir que essas necessidades sejam atendidas no tempo clinicamente aceitável, e isso implica um volume de oferta tal, né? Bom, a participação do controle social sobre isso não se faz com a ideia de que é o controle social que vai gerar todas as respostas técnicas para isso. Por isso que eu insisto que a questão mais importante da participação social no planejamento é definir que necessidades e de que forma geral elas têm que ser atendidas. Nesse caso, a forma geral que nós estamos propondo é o respeito ao tempo clinicamente aceitável, articulado ao resultado assistencial final, que seja medido por níveis de mortalidade, né, evitável, complicações evitáveis, que nós vamos aferir com isso se o resultado está sendo bom, porque eu posso atender todo mundo dentro de um tempo clinicamente aceitável, mas atender mal, e o resultado vai ser ruim. Isso também não nos serve, não é mesmo? Então, tem um equilíbrio entre tempo e resultado qualificado final.
Se nós assumirmos a ideia da leitura das necessidades e as diretrizes para responder essas necessidades, deriva daí todo um conjunto de respostas técnicas que quem tem que dar são os técnicos sob a responsabilidade do Estado, certo? Por isso que muitos planejamentos estratégicos, né, se tu vai no sistema europeu, começa a ler os planejamentos e tal, eles são documentos, muitas vezes, relativamente curtos, né? Porque o que eles definem são as diretrizes, né? São as grandes metas. Então, se eu chegar e dizer, olha, 90% de todas as fraturas de colo de fêmur precisam ser atendidas, né, operadas e tal, em até 48 horas depois da fratura, isso define uma disciplina geral do sistema. Não preciso dizer mais nada, o resto é programação. O Estado vai ter que encontrar uma forma de responder isso. E eu vou cobrar dele para ver se de fato isso está sendo feito nesse parâmetro, que é o parâmetro clinicamente aceitável que gera melhor resultado. E daí eu posso exigir a medida, né, a análise dos resultados também, além do respeito ao tempo. Então, com isso nós podemos gerar uma tensão, né, renovadora no processo do planejamento e projetar uma ideia de exigência, né, no processo do planejamento para que ele, de fato, se torne algo potente, né? O processo do planejamento setorial em saúde é uma oportunidade que nós temos de organizar, portanto, essa perspectiva, essa leitura de necessidades, né? Exigir as informações que configurem isso e, ao mesmo tempo, projetar esses parâmetros de suficiência, né? Que seriam os tempos clinicamente aceitáveis, coisa que nós podemos compartilhar para as várias questões mais frequentes, né? Como necessidade e assim por diante. Agora, os tempos clinicamente aceitáveis, muitas vezes eles são vistos apenas no âmbito do diagnóstico, tratamento e reabilitação, ou seja, depois do dano causado. Mas nós podemos também estender o planejamento no sentido das medidas protetoras para evitar, né, que a gente tenha novos agravos, novas lesões, novas doenças. E aí a gente teria que olhar não mais como tempo clinicamente aceitável, mas como periodicidade de exames, né, de rastreamento de problemas de saúde, como velocidade de implementação de medidas protetoras ambientais, né? E aí definir, olha, tantos por cento das calçadas têm que ser adequadas para evitar quedas, né? Que poderiam afetar pessoas da terceira idade, pessoas portadoras de deficiência e tal, com o sentido de reduzir o impacto das fraturas de fêmur, por exemplo, no que diz respeito ao espaço público de circulação, ou modificar certos padrões de segurança, de subida, descida de transporte público, de segurança, né, estabilidade para transportar pessoas com maior possibilidade de fraturas, do apoio à readequação dos espaços domésticos para reduzir fraturas domésticas. Enfim, eu posso criar um conjunto de elementos obrigatórios previstos já dentro de uma linha de tempo para sua implementação, né? E também dentro de uma população a ser coberta, alcançada, certo? E para a gente ter realmente uma escala, né, de intervenção. Mas são diretrizes gerais, que elas decorrem do conhecimento sobre essas necessidades populacionais e a busca de resultados, né, consistentes para modificar uma realidade. Até aqui algum comentário, alguma pergunta? Pessoal, vocês estão aí ou já foram embora? Estamos aqui. Tudo bem, Zé Ricardo? Meire, Cláudia, quem quer falar aí? Por favor, digam alguma coisa. Faz sentido o que eu estou dizendo? É compreensível? Faz muito sentido, principalmente porque, nesse momento, nós aqui em Niterói estamos analisando o plano e o conteúdo que você passa parece bastante distanciado daquilo que a gente está analisando do instrumento que nos foi apresentado, né? Dá para ir ao plenário do Conselho, mas a gente está tentando organizar
o segmento de profissionais de saúde, mais alguns mais próximos do segmento de usuários, para debater a proposta que inicialmente nos foi apresentada, né? Nos foi apresentada, inclusive, com uma roupagem de plano de saúde participativo, porque foi feito algumas plenárias virtuais, e aí, segundo a gestão, esse plano de saúde teria sido influenciado por essas plenárias virtuais, mas na leitura do instrumento nós vemos uma distância entre o que você fala, né? Não há um balizamento de diretrizes gerais, não há uma densidade de cento e tantas páginas de leitura, há uma apresentação do sistema, como eles pretendem montar e como ele mas, na verdade, não tem as diretrizes que induzirão, que farão, que pretendem dar conta das necessidades reais do plano. E o que você diz o controle social realmente precisa perceber, né, do meu ponto de vista, claro que eu acho que tem conselheiros aqui que talvez entendam que estejam atuando bem, mas a verdade é que, pelo menos os conselhos onde eu tenho transitado, e aqui em Niterói bastante converso com muitos conselheiros, né? O César, por exemplo, não sei se ele está na sala, mas ele é o nosso representante do segmento e é conselheiro, mas o controle social, do ponto de vista da efetividade, tem pouca incidência, inclusive nas políticas que vêm sendo adotadas no município de Niterói. Vou me restringir aqui, porque é onde eu atuo de forma mais incisiva, né? Mas Itaburaí, por exemplo, onde eu dou assistência, também uma confusão muito grande. Tanguá, os conselheiros parecem nem entender qual é o papel. A gente tem uma tarefa muito grande de tentar formar, capacitar os conselheiros e chamar eles a atenção das responsabilidades que eles assumem quando estão ali exercendo aquele papel. Enfim, o controle social realmente levado a erro, né? Usando uma orientação jurídica, sempre levado a erro ao acreditar que, votando e aprovando aquele instrumento apresentado pela gestão, ele está participando e construindo a política pública, quando, na verdade, ele não tem oportunidade sequer de um debate mais aprofundado, essas orientações que você está falando aí sobre quais são as metas, onde está faltando e o que fazer para que aquilo que está faltando venha deixar de faltar, enfim. É isso. Tem uma questão que eu queria aproveitar aqui a intervenção do José para dizer que é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente tenta definir metas num ambiente de elaboração de plano, que é uma programação em cima de recurso pré-definido, o que acontece? Tu acaba fazendo um ajuste da meta, certo? E eu tenho há muitos anos já insistido que nós não tem sentido nós estabelecermos metas de progressão para questões que a gente deveria considerar como imperativas, né? Como o que os suecos chamaram lá nos anos 70 de visão zero, né? Nos anos 70, na Suécia, os caras adotaram uma política de visão zero, a visão zero sobre os acidentes de trânsito, né? E que eles diziam o seguinte: olha, aqui na Suécia na época morria muita gente de acidente de trânsito por excesso de velocidade, consumo de álcool e direção, por falta de separação clara entre pedestres e veículos, sobre a questão da forma que eram dadas as habilitações, né, de condução de veículo, etc, etc. Então, os caras disseram o seguinte: olha, se tem uma coisa que a gente pode eliminar, né, da vida social, são os acidentes de trânsito. E porque, em tese, é 100% evitável, não é mesmo? Agora, para isso, a gente precisa atacar cada um dos componentes que geram a possibilidade desse acidente. Os fatores humanos, mecânicos, de vias, de habilitação, etc. Então, eles criaram um conjunto de intervenções a partir da premissa de que a meta em acidente de trânsito era meta zero, visão zero. Então, eles se obrigaram a revisar tudo o que acontecia
em vez de colocar reduzir tantos por cento os acidentes de trânsito no próximo ano, não, eles colocaram o seguinte, tem que eliminar os acidentes. Bom, um dia vai conseguir fazer isso? Provavelmente não. Mas o que eles conseguiram fazer foi extraordinário. Eles realmente hoje são um dos países mais seguros do mundo. Por quê? Porque eles olharam todos os componentes que concorriam, né, que eram associados aos acidentes de trânsito, e foram modificando todas as legislações, fazendo uma série de ações para evitar que isso acontecesse, né? Criaram barreiras no consumo alcoólico, criando, né, um sistema que é muito rígido na Suécia sobre compra de álcool. Para comprar álcool, tu tem que levar a tua carteira do seguro social, né, o número único social, porque é registrado toda vez que tu compra álcool. As lojas que vendem bebidas alcoólicas são monopólio do Estado, tem horário rígido, né, de funcionamento, não abre fim de semana, tu tem uma cota de álcool que tu pode comprar, né, de bebida alcoólica, porque isso fica registrado no teu número de seguro social, e não se vende bebida alcoólica em qualquer lugar, exceto esses lugares, né, do monopólio do Estado. Então, é um negócio muito forte, que teve um resultado, que foi a redução, né, do consumo de álcool em volume e redução da implicação disso em acidentes e tudo, né? Por outro lado, criaram um sistema muito mais rígido de habilitação, né, de condução de veículos, copiando da Suíça, que era o sistema mais seguro, né, da Europa para isso. É um sistema progressivo, né, que tu só pode, depois de quase 3 a 4 anos, é que tu realmente tem uma licença definitiva para qualquer via, né, de condução de veículo. Então, tem todo um conjunto, né? Mas por que isso foi possível? Porque eles partiram da ideia, da premissa de que a visão era zero, que a meta era zero, né? Isso vale também para um debate, por exemplo, clássico entre nós sobre mortalidade infantil, né? Em que tu diz, o ano que vem nós vamos reduzir tantos por cento a mortalidade infantil. Ora, mas a visão zero em mortalidade infantil hoje no mundo seria 3 mortes por 1.000 nascidos vivos, que é o menor número, né, de mortalidade infantil no mundo. Então, a gente poderia adotar isso, dizer, olha, qualquer coisa acima de 3 fica fora da visão zero. A visão zero é, no máximo, 3 mortes por 1.000 habitantes, né, num território de população. Então, eu posso formular a minha visão zero segundo os melhores resultados já alcançados na humanidade, né? E aí eu começo a tensionar tudo que fica acima disso. Não sei se fica claro o espírito do negócio, porque não tem muito sentido, né? Eu fui testemunha de processo de programação, planejamento, em que tu chegava assim, bom, o que está em pauta agora é a mortalidade materna. Aí o cara diz, não vamos botar uma meta muito ambiciosa, porque depois a gente não alcança, né? E aí fica ruim para nós. Olha, mas tem sentido isso? Não tem nenhum sentido. Quer dizer, o resultado da mortalidade materna que a gente quer alcançar deveria ser o equivalente à menor mortalidade materna do mundo, né? Que seria o equivalente a zero, né? Se a gente quisesse ser honesto com a necessidade. Porque a necessidade é evitar que as mulheres morram no processo, né, de gravidez, parto, puerpério, ponto, né? Então, eu teria que estar permanentemente revisando para que não ocorresse as mortes, para que isso se mantivesse na visão zero, né? Eu teria que olhar todo o tempo, cada morte que ocorresse, eu teria que entender claramente o que aconteceu, onde é que foi a falha, intervir sobre isso. Isso cria uma outra disciplina para o sistema, certo? E isso é totalmente coerente com essa ideia, então, de um planejamento baseado em necessidades, com uma visão zero, né? E com uma ideia de que o plano é realmente a construção de futuros desejáveis, e não um ajuste, né, de conveniência. Porque, senão, os direitos humanos, principalmente nesse âmbito econômico-social, eles são sequestrados por uma ideia de progressividade relacionada a recursos que nos deixa muito mal colocados, certo? Porque a gente naturaliza a falta de recurso na medida em que a gente ajusta as nossas metas de plano ao recurso disponível. Então, nós temos que subverter esse processo, não aceitar mais isso, certo? É claro que algumas imagens de futuro podem demorar a se materializar, mas o fato da gente colocá-las de imediato como algo a ser alcançado vai permitir uma aceleração de processos e vai desnaturalizar insuficiências que a gente tenha.
e vai politizar a busca da suficiência, vai criar uma outra disputa política. Então, não é nada descabido, conforme eu já disse, que um plano municipal de saúde, enfrentado a insuficiência de recursos para poder satisfazer as necessidades da sua população, já coloque no plano como que ele vai agir politicamente para gerar esses recursos no âmbito municipal, estadual, federal, né? Ou seja, vai traduzir politicamente o que precisa ser feito. Porque senão, insisto com vocês, o chamado plano, apelidado plano, é apenas um exercício de alocação de recursos disponíveis, de programação. E ele tende a ser, então, regressivo sobre aquilo que é possível fazer, e não projetado para aquilo que é necessário fazer. E eu acho que todo o espírito aqui do nosso curso fala dos direitos humanos como um referencial sobre o que é necessário fazer, certo? Senão não tem sentido a gente usar o referencial dos direitos humanos, muito honestamente, né? Porque acaba sendo uma retórica vazia e que o único resultado político prático é a descrença sobre os direitos humanos, né? Sobre algo que é anunciado, mas nunca é alcançado. Isso tem um efeito político na sociedade de muito desamparo, muita desmobilização também, né? E aí vale tudo, né? Salve-se quem puder, porque eu não consigo me abrigar no contrato social que os direitos humanos deveriam gerar como garantia, não é mesmo? E essas frustrações das demandas democráticas, que são aquelas demandas que eu tenho amparadas pela própria lei, isso vai gerando o que se chama, né, de demandas populares, né? Demandas que, frustradas como demandas democráticas, vão se acumulando como demandas populares, que é como repositório daquilo que não é satisfeito. Isso é muito perigoso, né? É a matéria-prima do populismo de extrema-direita, onde se pesca aí elementos de frustração, né, de desamparo, para canalizar falsas promessas, né, e espelhismos aí na realidade. Então, é um negócio muito importante da gente trabalhar, certo? O planejamento precisa incorporar na sua imagem de futuro a esperança, né, daquilo que nós vamos alcançar. Mas não é só uma esperança vazia, é uma esperança que encontra no plano o caminho a ser seguido, né? A afirmação daquilo que a gente vai disputar sobre a realidade. Então, é muito importante que o plano possa mostrar o tamanho das brechas, né? Qual é o tamanho da necessidade social, qual é o tamanho da oferta atual, o tamanho dessa brecha entre necessidade e oferta, e problematize, né, politize o debate sobre como chegar nessa satisfação, né, no futuro, nessa utopia de onde nós queremos chegar, né, e alcançar o resultado. E vou insistir, para fechar aqui o que eu tenho a dizer sobre esse tema, eu quero insistir no poder, na potência que tem, então, esses enunciados políticos, né, traduzidos em diretriz de plano. E a gente não deve se deixar enrolar pela ideia de que, sim, mas aí tu põe a diretriz, mas como é que a gente alcança isso? Muito honestamente, o como alcança isso é um problema do Estado. É um problema do corpo técnico do Estado e das responsabilidades que o Estado tem frente ao direito. O controle social não tem que ter todas as respostas sobre como fazer. O controle social tem que dizer o que é necessário fazer. E uma diretriz, por exemplo, de tempo de espera clinicamente aceitável e uma avaliação permanente do resultado final para as pessoas, né, que é uma síntese de necessidades satisfeitas, não satisfeitas, parcialmente satisfeitas e tudo, é uma maneira potente de centralizar o planejamento como expressão, né, dessa orientação das ações em direção à garantia dos direitos. E eu acho que é isso que nós temos que ter mais claros, né? Mais claro para nós, né, como inserção e como uso dos planos com essa intenção de incidência política transformadora. Por isso, a nossa proposta aqui de aliança cidadã pelos tempos de espera clinicamente aceitáveis é primariamente um esforço de colocar nos planos, nesse caso, né, da reivindicação via planos, colocar essas diretrizes que sinalizem essa necessidade, né? E, a partir daí, a responsabilidade dos dirigentes, dos governantes e tal, é encontrar maneira de satisfazer isso. Ponto. Né? E eu acho que nós não estamos fazendo essa disputa.
a gente entra num labirinto das planilhas, dos objetivos e metas, da burocratização, da expressão da necessidade, que no final das contas é meio que inalcançável, né, do ponto de vista da compreensão. E se dilui completamente as tensões centrais que deveriam ser colocadas para o plano, certo? Então, o exercício do planejamento não é, como tal, planejamento, porque ele abdica, né, da tensão política entre realidade e horizonte de futuro, né, em termos de satisfação dessas necessidades da população. Vai lá, quero escutá-los ainda, nos minutos que nos restam sobre essa parte. Comentários? Professor, o senhor estava dizendo a respeito do desejo aí da administração de deixar as metas alcançáveis, né, para não ficarem mal. Agora, isso não acontece porque não existe uma política, vamos falar de saúde, não existe uma política de Estado mesmo, né? Vamos pensar num município, de cada prefeito, não existe alguma coisa que você possa exigir do governante, independentemente de quem seja, uma política de Estado, isso não ajudaria? Agora, outra coisa que eu queria comentar da minha experiência aqui com conselheiros de saúde de São Paulo, né, naquele curso com o Grito, que o senhor também tem participado, é muito difícil o pessoal esquecer as planilhas, sabe? Parece que eles usam as planilhas como uma muleta, como se eles não pudessem simplesmente deixar aquilo de lado e pensar, sabe? Construir esse sonho para depois colocar em palavras, em diretrizes. É muito difícil isso. Eles ficam e caem em detalhes, até a gente estava discutindo saúde bucal essa semana e nas últimas semanas, caindo até em detalhes do tipo carga horária de dentistas na urgência, como se isso fosse a atribuição do controle social. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu estou observando nessa experiência. É isso aí. É que isso acaba gerando uma espécie de deslocamento da responsabilidade, sabe? É por isso que eu digo que, do ponto de vista da participação da sociedade, a sociedade não tem que entrar nesses detalhes. Esse é um problema do governo, do Estado, né? E essa distinção que a senhora faz sobre a política de Estado, aí está, a política de Estado nós já temos. Do ponto de vista constitucional, a natureza do mandato sobre a questão da saúde, ela é clara, ela é explícita, né? O fato de não ter uma política que materialize essa explicitação do direito tem a ver também com toda essa forma em que a própria sociedade não entende a exigibilidade desse direito. E esse exemplo, né, em micro, desse exercício, teoricamente, de um espaço muito privilegiado, né, porque as pessoas que participam desse exercício no âmbito dos conselhos são pessoas envolvidas, são pessoas comprometidas, são pessoas que têm muito mais conhecimento sobre esse tema do que a média da população, não é mesmo? Só que estão capturadas numa lógica burocrática, ou seja, na teia das limitações do exercício do próprio Estado. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que se nós queremos utilizar os planos como espaço de incidência, né, para garantir o direito, e aqui no nosso exercício particularmente sobre a questão de transformar diretrizes em expressão sintética daquilo que precisa ser alcançado, né? E eu insisto, o potencial de clamar por esses tempos clinicamente aceitáveis é muito grande, porque eles têm relação direta, preditiva com o resultado assistencial, né? E, portanto, com a forma como se equilibra o volume de necessidades e volume de ofertas, inclusive para poder diminuir a dependência dos serviços de diagnóstico e tratamento, certo? Porque se volta e meia o pessoal então entra numa lógica, não, mas não, a gente não pode botar tanto peso na questão do tratamento curativo, tem que fazer prevenção, que é uma discussão completamente boba, né? Porque não existe uma opção entre uma ou outra coisa. A gente tem que fazer tudo isso, não é mesmo? E quando a gente força o tema do tempo, né, de clinicamente aceitável
E a conclusão vai ser, puxa, mas nós deveríamos reduzir o número de acidentes de trânsito, né, para parar de sobrecarregar a parte assistencial. Eu tenho que ter uma política de prevenção, coisa que a gente não tem hoje. As nossas políticas de prevenção são uma piada, certo? Porque, ademais, a gente não tem planejamento transsetorial, a gente não coloca os temas, né, que são transsetoriais num plano transsetorial, que obrigue os vários setores a trabalhar juntos. Não existe isso. Ora, colocando o tema para valer e exigindo o cumprimento dos tempos de espera e permanência, eu vou espirrar consequências para todo o processo de governo. O governo vai ter que entrar em outras áreas para aumentar o poder de prevenção, de proteção, para diminuir a pressão sobre o tempo assistencial que ele tem dificuldade em cumprir. Essa é a aposta sistêmica, certo? Da mesma maneira, tem temas que não, no caso, por exemplo, aqui de Niterói, né, ou da cidade de São Paulo, que são cidades que recebem pacientes, né, de vários outros municípios. Impossível criar um plano consequente sobre essa própria questão dos tempos de espera e permanência, tempos clinicamente aceitáveis, se eu não tiver um plano regional. E na maior parte do tempo não há nenhum plano regional. É como se a gente ignorasse a dinâmica, né, da vida real, que é a dinâmica em que as populações se movimentam em busca das suas respostas, né, que elas não encontram no espaço onde vivem e trabalham, seja dentro de uma grande cidade, seja no trânsito entre os municípios de uma região. Então, essas coisas todas, para nós movermos as peças e recolocarmos os planos como instrumentos de transformação da realidade, exigem de nossa parte um outro tipo de incidência sobre o plano. Certo? É isso que eu estou querendo sensibilizar vocês aqui, porque, em tese, olhando a legislação brasileira, os planos plurianuais e os planos setoriais, como o plano de saúde, poderiam ser instrumentos poderosíssimos de transformação da realidade, mas não são. E não são porque os governos não assumem isso da maneira como deveriam, mas também porque a própria sociedade, nos espaços de participação, não trabalha com essa noção e se deixa envolver nessa lógica que a senhora tão claramente ilustrou agora, que é, de repente, ficar lá usando a sua energia, o seu tempo, para discutir algo que, vamos ser claros, não tem por que a gente discutir isso, isso é um problema do governo, da forma que ele vai organizar o trabalho, né? E nós vamos exigir a partir de uma avaliação do cumprimento das diretrizes, nesse caso, que nós estamos propondo, as diretrizes dos tempos clinicamente aceitáveis como síntese de tudo isso, né? Porque daí, se nós tivermos um tempo de espera e permanência lá na urgência bucal, por exemplo, e não for cumprido isso, a questão da carga horária, do número de trabalhadores, é algo que é o serviço que vai ter que resolver, é o governo que vai ter que resolver. Nós vamos nos ater ao resultado final, que é o respeito ao tempo e o resultado assistencial, a qualidade do resultado assistencial final. É isso, certo? E é isso que as diretrizes deveriam expressar, porque senão nós vamos, sabe, nós não temos como, é tão complexo o setor saúde, nós não temos como traduzir isso no detalhe nessa interface com a participação social. E o resultado prático qual é? É uma profunda despolitização do debate. Ele se transforma num debate técnico burocrático, né? Em que o técnico vai chegar e vai dizer que é possível, não é possível, quando, na verdade, é um debate sobre a viabilização política do que é necessário, e não sobre uma restrição a priori do recurso ou da disposição técnica sobre o tema. Então, a gente precisa resgatar o potencial transformador dos planejamentos, para que eles sejam instrumentos de incidência e de transformação. Bom, temos mais 1 minuto para esse tema. Quem mais gostaria de fazer alguma observação? A Cláudia está com muita vontade de falar. O César está pensando o que fazer com o Plano Municipal de Niterói. O pessoal aqui. Armando, meu comentário é o seguinte: ao mesmo tempo que o plano é uma visão de futuro, né? Ele é uma materialização daquilo que se espera alcançar em alguma medida.
ele, ao mesmo tempo que é isso, ele também é uma ação no presente, né? No momento atual. E olhando o presente, a gestão, as informações, o que se conhece, o que se dedica a avaliar, nós estamos longe de alcançar números, dados, análises da real necessidade de saúde da população. Mal conhecemos as demandas. Eu acho que a demanda é uma necessidade que em alguma medida é reconhecida, incorporada ou não, etc. Então, eu acho que está faltando a fragilidade também está sobre este aspecto. E aí o que eu gostaria de colocar para você e para o grupo é como é que a gente supera isso? Porque a necessidade de saúde de uma população, ela depende de várias características, né? A própria transitoriedade como é que eu digo? Da idade, né? O envelhecimento, o comportamento, as raças que compõem essa população, as questões culturais, as questões regionais e etc. Então, como é que nós vamos fazer isso? Porque quando eu olho todas as mais recentes publicações, e se a gente procurar qual que é a carga de doenças desse país, a gente tem em termos gerais. Não temos especificamente, nem para Niterói, nem para Ribeirão Preto, onde eu moro. Existe uma ideia, mas é a ideia da demanda que aparece. E que, quando registrada, fica sobre o domínio de poucos, né? E essa demanda nem é usada para se especular sobre uma possível necessidade. Então, e aí? Como é que a gente faz? Mas isso, Cláudia, que tu coloca é justamente uma espécie de paradoxo que se cria, né? Porque tanto nessa questão dos tempos assistenciais, né? Que é uma formulação geral, que eu vou pegar grandes agravos e vou definir um tempo ótimo, né? Clinicamente aceitável. Assim como, por outro lado, o olhar sobre aquilo que afeta a população, né? Por exemplo, eu posso chegar a dizer o seguinte, vou aplicar visão zero para toda doença diarreica derivada de contaminações de água, solo, alimentos e tal. Minha visão é zero, eu quero eliminar os episódios diarreicos por intoxicações, né, derivadas dessas exposições. Ponto. Aí tu vai me dizer, mas quanta gente está sendo afetada por isso, né, e tal. Para essa formulação de diretriz, isso não me importa, porque eu estou falando de algo que eu considero que não deve existir, porque é algo que é alcançável, né? Essa é uma formulação dos anos 90, ainda do sistema inglês, que me impactou muito na época. Quer dizer o seguinte, vem cá, uma coisa que é tecnicamente alcançável, nós sabemos como evitar as diarreias por intoxicações, né, e contaminações, já sabemos como fazer. Não tem ausência de conhecimento sobre isso. É algo socialmente desejável? Claro, porra. É algo politicamente sustentável? Sim. É algo economicamente alcançável? É. Né? Mesmo que eu não tenha os recursos imediatamente, é algo que eu posso alcançar, né, e materializar. Então, respondido a isso, eu vou colocar lá visão zero. Vou eliminar, né, as doenças diarreicas por essas exposições. Mas como? Onde que nós vamos começar? Qual é a população mais atingida? Isso não me importa primariamente no plano, né? Na definição da diretriz do plano, porque isso é a consequência do plano, né? De procurar informação, de localizá-la, de ver as populações, né, que estão afetadas, saber qual é as obras que precisam ser feitas. Isso já decorre dessa diretriz do plano. E entra, inclusive, nesse universo que está no limite entre o planejamento e a programação das ações a seguir. Porque a essência do ato político do planejamento é definir aquilo que é desejável a partir de uma realidade onde eu digo, muita gente está tendo diarreia, está hospitalizando, inclusive está morrendo, por contaminações, né, derivadas de exposições
que estão no saneamento, que estão na qualidade da água, na questão dos alimentos, sei lá. Aí é isso. Então, na medida que eu formulo essas questões gerais, o que deriva daí como potência, a partir desse plano de eliminar essa situação, já é a cascata que vem a seguir. O que torna o planejamento, o seu desdobramento na programação, um processo vivo que vai se desdobrar. E não como aqui que nós pensamos o plano como algo que termina num período, a gente encaderna, publica, põe na gaveta e pronto, já fizemos o plano. Parabéns, acabou, né? Daqui a 4 anos a gente volta a falar de plano. Porra, não é nada disso, né? Quer dizer, a potência do plano é a sua disputa como diretriz, certo? E o que ele gera a partir dessa diretriz como processos. E são processos vivos a partir daí. Então, imagina, em vez de dizer que eu vou reduzir a diarreia em tantos por cento nos próximos 4 anos, a diretriz é o seguinte: 0 diarreia por essas causas no território. Aí eu vou ter que ver tudo que está produzindo isso e vou ter que criar maneiras variadas de intervir. Vou ter que construir aqui uma obra grande de saneamento, vou ter que pensar numa outra tecnologia de saneamento que chegue mais rápido a essa população, vou ter que realocar a população, porque aqui tem uma contaminação de solo que está gerando problemas, né? Não só digestivos, mas de outra ordem. Ou seja, essa energia, né, de tirar da captura da realidade e colocar um horizonte de suficiência é a essência política do planejamento. E ela está perdida, né? E como bem a Meire dizia, aí o pessoal fica lá vendo os detalhes da planilha, porque tem que colocar aqui, porque aqui o número não aceita isso, porque o outro, porque acabam, né, com o negócio. Daí tu tem um negócio domesticado, que no fim é o exercício do possível e não o exercício do necessário. E o planejamento é o exercício do necessário. Como tornar possível o que é necessário num processo de transformação da realidade para chegar ao que é desejável, né? Esse horizonte futuro. Então, termino aqui voltando ao que eu disse inicialmente. O planejamento é criar futuro, certo? Porque senão não tem sentido. E ele não nos serve, né, como estratégia de incidência se ele perde essa capacidade de criar futuro. Então, quero que vocês levem isso. Aqueles que estão aqui e que no exercício do dia 15, né, escolherem usar uma maior incidência nos processos dos planos setoriais, plurianuais e assim por diante, queria que vocês refletissem até o dia 15 a melhor maneira de fazer isso, né? Certo, pessoal? Eu vou terminar aqui porque o nosso convidado para desenvolver a segunda parte dessa sessão, que é o Mauri Cruz, já está aí na área. Mauri, tudo bem? Doutor Armando. Oba, tudo bom? Tudo bem, Mauri? Tudo. Deixa eu só ver o que a Meire está me perguntando aqui, já vou te passar a palavra. Não é pergunta, a Amanda pediu para lhe dar um recado. Diga. Que ela disse que o material que o senhor queria, ela encaminhou por e-mail e no seu WhatsApp particular. Tá bom. Tá? Esse material que ela se refere, obrigado, Meire, é um material de um caderno que nós fizemos alguns anos atrás de orientação sobre os planos plurianuais, né? Nós fizemos lá junto ao Ministério do Desenvolvimento, a ENAP. É um material muito interessante que eu pedi que ela resgatasse para que vocês olhassem, porque ali muitas dessas preocupações aqui que eu estou expressando a gente tratou de colocar nessa orientação dos plurianuais, né, municipais, e talvez sirva como uma referência bibliográfica para pensar esse caminho. Obrigado, Meire, pelo recado. Maurinho, bem-vindo. Obrigado, Armando. Prazer poder estar aqui compartilhando com vocês a nossa experiência aí. Nós te agradecemos muito aí o teu tempo e toda a tua vida aí dedicada a esses temas, vai nos ajudar bastante. Nós temos aqui um conjunto, são mais de 30 participantes, mas muitas pessoas não conseguem entrar, né, no horário aqui, então elas vêm posteriormente. O que fica gravado aqui em vídeo e tudo. Então, não se sinta abandonado. Os que estão aqui estão atentos e depois ainda vão te assistir depois. Tá bem, obrigado. Bom, eu posso começar então? Vamos lá, Maurício.
Tá bom, obrigado, obrigado. Bom, agradecer então, né, o convite, a oportunidade. Eu sou Mauri Cruz, sou da BONG, né, Associação Brasileira de ONGs, sou de uma entidade de Porto Alegre chamada CAMP, Centro de Assessoria Multiprofissional, né, um centro que trabalha com educação popular desde 1983, e nessa trajetória aí a gente tem buscado contribuir bastante aí com as organizações e movimentos sociais, nossa longa trajetória de democratização do Brasil, né, que agora estamos dando uns passos largos para trás, né, infelizmente. Né. Fui assim demandado para trazer aqui um pouco a nossa experiência sobre comunicação e mobilização. Então, até quando o Paulinho falou, né, o Carbonari falou, eu digo, olha, nós não somos os exímios em comunicação popular, né? A gente tem uma experiência e a gente está tateando e nos consideramos aprendizes, né? Até porque as redes sociais aí ainda é uma grande incógnita para a gente que trabalha, né, nos movimentos sociais, organizações, e muito acostumado com uma outra lógica de comunicação popular, né? A coisa da epiderme, da presença, né? Do fazer o panfleto no mimeógrafo e entregar, né, de casa em casa e na reunião e tal. A gente ainda tem muito esse simbólico, porque a grande mídia sempre foi o espaço do mercado, né, das empresas de mercado. Ocorre que com as redes sociais, né, de alguma forma, não sei se a palavra correta é democratizou-se, mas a possibilidade de acesso a esses espaços, a essas redes, ela é realmente uma coisa concreta, efetiva, né? Agora, com a pandemia, todos nós certamente participamos. Essa aqui é a terceira do dia, e hoje nem foi um dia cheio, né? Então, assim, estamos nas redes toda hora, claro. Eu já tive, Armando, nossas terças jurídicas da BOM, que a gente debate os temas jurídicos, dos direitos humanos e tal. Eu já trabalhei em terças jurídicas com 7 pessoas assistindo, acompanhando, né? Mas a gente não se estressa mais, porque depois de 15, 20 dias, tu vai ver lá, tem 500 pessoas que assistiram, 600, né? Como fica nas redes e as nossas equipes depois ficam, né, digamos assim, né, desenvolvendo, replicando o link e tal, as coisas são assistidas. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, eu não sei se a gente vai ter muito tempo para dialogar, eu vou trazer para cá, eu fiz um trabalhinho de casa, tá? Eu sou do GT de comunicação da BONG, mas não sou comunicólogo, né? Mas fiz uma conversa com o pessoal, montei um roteirinho, validei com eles lá e estou trazendo aqui um pouco da minha experiência né, e um pouco da experiência recente da BONG. A BONG, nos últimos 3 anos, quase 4 anos, ela fez decisões estratégicas sobre comunicação e eu vou trazer um pouco isso para vocês. Eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo, Mauri. Beleza, beleza. Só que eu comecei de trás para diante. Vamos lá, fazer rapidinho aqui, que daí... Certo. Então, assim, os temas são muito próximos mesmo, né? Comunicação e mobilização. A gente geralmente, nós, das organizações e movimentos sociais, geralmente trabalhamos na comunicação, né, com esse foco, com essa intenção de mobilizar em função das nossas causas, né, das nossas ações. Então, assim, a primeira questão que eu gostaria de trazer, a parte da nossa reflexão, é que a comunicação ela é a alma das nossas organizações. Eu não sei se todas vocês aqui são de organizações, se alguns de vocês são servidores públicos, né? Mas o conceito organização não é só organização social, é organização em si. Inclusive, podemos entender organização empresarial, né? Todo um grupo de seres humanos que se reúne para uma atividade, para algum fim, né? Então, eu acho que nós temos um cacuete na esquerda, principalmente, né, nos movimentos mais tradicionais, de achar que comunicação é departamento, né? Então, a direção faz política e o setor de comunicação faz né, a nota, o panfleto e tal. E não, a comunicação ela tem um sentido estratégico. Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de todo o ser da organização, de toda a forma como a organização se coloca, se comunica, se apresenta e defende as suas causas, né? Eu, pessoalmente, eu divido esse comunicação, né, em 3 dimensões, né? A estratégia de comunicação, a política de comunicação e os planos de comunicação,
né? E vou dissertar rapidamente aqui o que eu estou pensando sobre isso. E volto a dizer, essa organização aqui ela foi provocada pela demanda e ajudou a gente a organizar um pouco. Então, a estratégia de comunicação, no meu entendimento, nosso entendimento, ela nasce com a definição da própria organização, né? Quando ela diz o que ela é, para que ela existe, quando ela define o nome dela, quando ela estabelece os espaços onde ela vai atuar, quando ela define as suas causas, né? Eu estou entendendo aqui que a gente está num espaço de profissionais, de pessoas que atuam na área da saúde, né? Então, bom, uma organização daqui ela já estabelece uma delimitação, ela já se coloca num lugar, ela já vai ser perguntada se ela é a favor ou não do SUS, qual é a avaliação que ela tem do SUS, qual é, né? E isso não necessariamente é uma ação, né, de um plano de comunicação, mas é algo que vai organizar a estratégia da entidade. Ao definir, consciente ou inconscientemente, ao se autodefinir, a organização está fazendo uma declaração sobre como ela se posiciona naquele espaço, né? E, portanto, isso é uma estratégia de comunicação. Eu trouxe aqui, tentei construir assim, bom, como é que eu respondo isso em como a Bong, né? Então, como é que a gente, como a Bong, se coloca, né? Então, somos uma rede de cerca de 200 organizações da sociedade civil brasileira, né? Na defesa de direitos e dos bens comuns. Nossa base associativa atua em todos os territórios, em todos os estados, em praticamente em todas as causas, né? Então, isso é uma coisa que a gente se autodefine. Nós somos diferentes do Movimento Nacional de Direitos Humanos, né? Que tem atuação em todo o Brasil, mas está focado nos direitos humanos. Então, nós, ao declarar isso, consciente ou não, nós estamos nos diferenciando de outras organizações, né? Da CMP, da Central de Movimentos Populares, ou da Central Única dos Trabalhadores, né? Das redes que existem, porque, no geral, as redes são temáticas, e nós estamos dizendo, não, nós somos uma entidade que está em todo o território nacional, mas que atua em praticamente todas as causas. E, né, então, tem organizações nossas que atuam na saúde, como tem organizações nossas que trabalham com a questão de gênero, tem organizações nossas que trabalham com população, né, com o movimento negro, e, portanto, está lá, né, com anemia falciforme, que também tem a ver com a saúde. Então, essas coisas, né? Atuamos no fortalecimento da democracia direta e participativa, então isso é uma coisa que a gente afirma sempre. Nossa missão parte do pressuposto que esta democracia, para ser efetiva, tem que ter uma atuação autônoma, né, das organizações da sociedade civil em relação ao Estado, às igrejas, ao setor privado, ou seja, a democracia ela precisa da autonomia das organizações da sociedade civil, né, e isso é uma visão estratégica. Isso, por exemplo, dependendo de com quem a gente está discutindo, né, no espaço do Fórum Social, né, Armando? Daqui a pouco está discutindo com o povo da Nicarágua, com o povo da Bolívia e tal, né, ou de Cuba. Essa declaração não necessariamente ela é vista do jeito que a gente está vendo aqui agora, né? Ela pode ser vista como uma posição talvez não de esquerda, né? Talvez uma posição que naquele ambiente pareça até um alinhamento com com a visão norte-americana, por exemplo, né? Então, mas a gente sabe disso e se declara assim, né? Nos reconhecemos como campo das organizações de defesa do direito, como uma das organizações, né? E, portanto, atuamos em rede, né? Isso depois, quando a gente for trabalhar mais ali na frente, nas ações, isso é muito forte na Bong. Então, a Bong ela não busca aparecer como a Bong, né? Ela não se preocupa em a marca da Bong tem que estar em tudo que é lugar, tudo que a Bong faz tem que ter a marca dela e tal. A gente não tem isso como uma questão essencial nas nossas políticas de comunicação, por causa deste lugar, deste reconhecer que nossa contribuição é num processo de rede, né? No último período, temos priorizado o protagonismo, né, de mulheres, em especial mulheres negras indígenas, população negra, comunidade LGBTQI+, população em situação de rua, população quilombola, ou seja, há uma priorização, há um enfoque em relação a isso, como estratégia de comunicação. E temos consciência, como organização, de que os dilemas que a gente enfrenta no dia a dia, nas nossas comunidades, nas nossas cidades, nos nossos estados, no país, eles estão profundamente ligados com a dimensão global, né? Então, qualquer ação que a gente venha a fazer na lógica da comunicação ou da mobilização social, né, eu organizei aqui, por óbvio, né, gente, isso aqui não está escrito em algum lugar, né? Eu disse, olha, é assim que a gente se apresenta, é assim que a gente aparece, é assim que a gente se declara sobre si mesmo, né? Não, talvez, se a gente pesquisar, talvez não seja bem assim que as pessoas nos vejam, mas é assim que a gente
que a gente se declara, né? Opa, não está passando aqui. Que aqui passa. Agora vai passar. Então, ali eu falei da estratégia de comunicação. O que seria a política de comunicação? No meu entendimento, no nosso entendimento, a política de comunicação, né, é onde se define o papel, o lugar da comunicação na organização. Ainda não é o plano de comunicação, embora apareça plano aqui, é erro meu. Né? É como a gente localiza a ação de comunicação dentro do planejamento estratégico da organização. E para uma política de comunicação é muito importante ter um planejamento estratégico. É muito importante ter uma posição política sobre a comunicação nas nossas organizações. Né? Justamente para a gente fazer o debate, bom, e se aquela entidade, se a organização, ela entende que a comunicação é acessória, ou seja, é um departamento, é um jornalista, né? O fazer político da organização não está no âmbito da comunicação, né? Está no âmbito da política e tal, que isso seja explicitado, seja expresso, seja dito. Né? Por exemplo, nós na ABONG, né, a gente trabalha com 4 eixos, né? Defesa da democracia, dos direitos humanos e dos bens comuns, é o nosso plano trienal, né? Promoção dos novos paradigmas para um outro mundo possível, defesa de um ambiente favorável para a atuação das ONGs e o fortalecimento da própria ABONG. Essa é a nossa visão geral, né? Também ainda nessa lógica da nossa política de comunicação, a gente entende, né, que o papel da ABONG, o que ela faz? É a troca de experiências pela praxis, né, com a nossa base associativa e parceiros, a construção coletiva de alternativa para um outro modelo de desenvolvimento, ações de incidência e comunicação nas principais causas onde a gente atua, a gente faz formação e capacitação de liderança, advocacy nos parlamentos, orientação jurídica e acesso aos financiadores nacionais e internacionais. Então, se o nosso plano estratégico envolve esses 4 eixos temáticos e o nosso fazer envolve esse conjunto de ações, a nossa política de comunicação ela tem que ter condições de viabilizar ações, né? Que essas ações tenham a sua eficácia, cumpram a sua função na estratégia. E por isso, né? Então, aqui que eu acho que é o que interessa para nossa reflexão, né? A gente não, para nós a nossa política de comunicação ela coloca a comunicação no centro do nosso planejamento. Então, nós estabelecemos que a gente investe no mínimo 20% do orçamento anual em ações de comunicação, né? Geralmente, quando a gente faz projeto, a gente põe no mínimo 10%, né? Mas no geral é 20% do projeto. A gente põe ações de comunicação, a gente tem uma equipe profissionalizada de 5 pessoas, a gente constitui um GT de comunicação que tem 12 associadas que priorizam esse GT, e a gente já há 5 anos criou uma rede de organizações, né, que acabou chamando Cardume, então a gente não gosta de chamar de rede, né? Cardume é peixe na rede, parece um negócio, né? Mas é uma rede de comunicação, é para ser um portal de comunicação, né? Onde a gente, além das nossas organizações, a gente envolve parceiros, né, como TVT, né, Mídia Ninja, jornalistas, né, jornalistas livres, né, 247, ou seja, as redes de comunicação que atuam no nosso campo, né, a gente busca tê-las nessa lógica. Por quê? Justamente para que a gente tenha sinergia, para que a gente, quando tem uma campanha, uma ação na rua, né, a gente está, por exemplo, com as campanhas da vacina, né, a gente não conseguiu, nas nossas articulações, unificar em uma única campanha, a gente tem quase 5 campanhas, né, concomitantes para a mesma coisa, né? Nós é vacina para todos e todas, né? Vacina para todos e tal, né? Mas tem vacina já, né? Vocês conhecem melhor do que eu, mas pelo menos ali na Cardume a gente combina tempos e movimentos, né? Ou seja, vamos lançar novos materiais na terça-feira. Então nós aqui vamos deixar para lançar na quinta, ou seja, para não estar lançando todo mundo ao mesmo tempo agora. Então a gente lançou na terça, o pessoal partilhou nas redes deles. Quando o pessoal lançou a campanha na quinta, nós partilhamos nas nossas redes, né? Então, mal ou bem, o tema, né, da vacina, do direito à vacina, ele ficou a semana inteira na pauta, nas redes e mídias onde a gente estava, porque a gente combinou, inclusive com o Conselho Nacional de Saúde, que tem trabalhado junto com isso. Então, aqui tem uma política de comunicação, né? Ou seja, aqui
Nós não estamos, a comunicação é o plano de comunicação. Não, nós temos uma estratégia, que ela, inclusive, ela é antes da entidade, da organização, da rede, do movimento, né? Pensar sobre comunicação. Nós temos uma política, que é quando a organização pensa e bota a comunicação no seu planejamento estratégico, qual é o lugar da comunicação. E daí a gente tem o que a gente chama, então, dos próprios planos de comunicação, que, no caso, na Bong, são planos, a gente não tem um plano específico, né? A gente acaba tendo ações de comunicação, ou planos de comunicação por iniciativas, por ações, por foco, né? Já disse isso, então a gente não tem um plano, a gente tem planos, né? Mais ou menos cada eixo do nosso planejamento estratégico, cada linha temática, né? E aí sim, aqui já entra a mobilização, o plano de comunicação ele está sempre diretamente vinculado às ações de mobilização, né? A gente faz ações no plano de comunicação para mobilizar pelas causas, pelas agendas, né? Pelos temas, a favor do PL, contra o PL, né? Então, a gente trabalha, né, nesse sentido, ou mobilizando recursos para doações de cestas básicas. Então, as nossas ações elas têm esse sentido. Mas buscamos sempre, eu acho que esse é um esforço novo que a gente vem fazendo nos últimos anos e que eu vou apresentar aqui para vocês, e vocês depois podem comentar se é isso ou não, buscar uma certa coerência, uma certa identidade, né? Ou seja, a gente não pode fazer ou até pode, mas desde que se decida que é essa a estratégia, né? Uma colcha de retalhos, né? Que isso é um elemento, dizem, né? Um elemento essencial na comunicação, né? A ideia de se fortalecer as marcas, né? Fortalecer as marcas. O pessoal que fala sobre isso, principalmente na universidade, usa a Coca-Cola como exemplo, o McDonald's como exemplo, né? Que são marcas que foram fortalecidas pela insistência, né? Não porque ela fosse bonita em si, fossem bonitas em si, né? Mas buscar alguma particularidade das campanhas. Então eu vou, né? Antes disso, né? Antes de mostrar aqui, né? E já talvez trabalhando um pouquinho essa coisa da mobilização, né? As campanhas, né, elas sempre têm esse interesse da mobilização, ou seja, a gente faz uma campanha buscando um objetivo específico, né, a vacina, então nós queremos pressionar o governo para acelerar a aquisição das vacinas, gerar transparência, né, então, e aí sim, a nossa maior dificuldade nas ações de comunicação é conseguir o engajamento, né? A gente não é uma coisa fácil e nem sempre dá certo, né? As pessoas nesse último período, nesse último ano, estão muito saturadas com campanhas, lives, atividades, cards. Então, a gente está ali, né, no Instagram, está ali, não sei, a gente mesmo sabe, né? Fica passando, mais um card da Bong, legal, né? Fica passando e aquilo não gera engajamento nenhum, né? E o engajamento ele não surge da beleza ou da qualidade da campanha, mas da adesão que a campanha vem a ter com o segmento, né, com a causa da pessoa, né, com aquele momento da pessoa. Então, nós temos investido muito na segmentação das campanhas para que a gente tenha maior adesão. Então, a gente não faz a campanha assim, fez a campanha e manda para todo mundo e pega quem pega, né? Não, a gente tem buscado, né? Então é bem provável que eu talvez mostre algumas campanhas aqui, pessoas que conhecem a Bong e nunca viram, porque a gente buscou, né, e tem buscado produzir campanhas, né, focadas para os segmentos, né, para buscar maior adesão, maior organicidade nisso, né? E uma preocupação que a gente sempre tem é de nós não sermos os concorrentes conosco mesmo. Então, é muito importante a gente, que eu já falei antes, né, no tema da saúde, da vacina, mas antes de botar uma campanha na rua, a gente perguntasse o que os parceiros estão fazendo, não estão fazendo, como é que funciona, qual é a abordagem que eles estão dando para aquela causa, se a gente pode criar, né? Daqui a pouco tu lança a campanha de um jeito, eu não sei se vocês acompanharam, mas né, vidas negras importam, né? E o Movimento Nacional de Direitos Humanos, todas as vidas importam, né? Que as campanhas saíram meio pareciam que uma era contra a outra, né? Do jeito que aconteceu. Por óbvio que não era, né? Vidas negras importam, vidas indígenas importam, né? Vida das pessoas com deficiências importam, todas as vidas importam. Mas do jeito que aconteceu o tal da situação, criou um imbróglio desgraçado, porque parecia, né, que a campanha do Movimento Nacional de Direitos Humanos, né, todas as vidas importam, era em contraposição à campanha Vidas Negras Importam. Então,
é muito, né, necessário que a gente, antes de botar uma campanha na rua, a gente dê uma olhada no cenário, consulte os parceiros, dê uma olhada nas redes, o que está rolando, para não correr o risco de botar uma campanha na rua e o jeito que está escrito, a forma como está escrito e tal, dela gerar algum transtorno, né? E antes de mostrar as campanhas nossas, é importante trazer para vocês assim um pouco que as redes sociais, né? Não sei se vocês têm familiaridade, se vocês têm atuado nisso, se tem profissionais de comunicação aqui, né? Mas as redes sociais elas estão muito interconectadas, mas que elas têm a sua própria lógica, o seu próprio público, né? Não é tudo a mesma coisa. O que tu faz para uma rede, tu até pode replicar na outra, mas não necessariamente aquele conteúdo é próprio para aquela rede, né? Então, o LinkedIn, né, é ambiente profissional. Eu não sei se vocês têm, é comum que vocês usem, mas tem sido uma rede, é quase um Facebook profissional, digamos assim, né? Um espaço onde, por exemplo, os debates mais técnicos, se a gente quer fazer um enfrentamento, né, técnico sobre o tema da cloroquina, me parece que o LinkedIn é um espaço importante para se fazer, porque ali é um ambiente de profissionalismo, é um ambiente profissional, e é um ambiente que tem muita gente que admira o negacionismo, embora não esteja engajado com o negacionismo, né? Então, é um lugar ali que cabe um bom debate técnico, trazer experiências de fora, ou seja, não seria um espaço para uma discussão ideológica, mas é um espaço interessante, né? Porque é um espaço bem profissional, assim, teoricamente neutro, né? Do ponto de vista político ideológico, né? Porque tá ali os profissionais se apresentando, se colocando, né? O que eu faço, como é que eu faço, né? Então, recebendo elogio pela atividade técnica que fez, lançando livros e tal, né? O Facebook é um espaço bem próprio para campanhas de mobilização, né? Ele migrou para aquela página virtual individual de cada pessoa, né? Que a pessoa ficava postando aniversário e tal, e ele ganhou um papel muito grande. O próprio Facebook organizou essa ferramenta para ele se tornar um espaço de engajamento, né? É um espaço que pode ser realizado lives e ele é muito forte para eventos, né? Então, campanhas e eventos é a grande função que o Facebook cumpre aí nas nossas estratégias. Claro que ele replica coisas que a gente está fazendo em outros lugares, né? Quase que acontece hoje uma migração de segmentos, né? Tem o povo do Facebook que quase não olha o Instagram e o povo do Instagram que quase não olha o Facebook, né? Então, assim, são segmentos, né? Talvez até, não sei se vocês vão fazer alguma campanha individualmente, mas valeria tu definir o teu segmento e pesquisar, né? Vamos fazer uma campanha com os profissionais de saúde, né? Vamos fazer uma pesquisa para saber, pessoal, o que vocês estão olhando mais, né? E aí vai organizar aquela campanha com a cara daquela rede social que aquele público nosso está olhando mais, porque isso é muito diverso, né? E é possível nós saber, né? Aquele segmento o que ele está priorizando. Né? E aí a gente não tem sentido a gente ter um segmento que prioriza o Facebook e nós fazer uma campanha no Instagram, né? Jogar toda a energia no Instagram, não vai ricochetear, né? Bom, o WhatsApp ele é muito para trabalho, né? Ele é uma grande ferramenta para mobilização, é uma ferramenta muito importante, eu já vou falar na sequência, mas ele é muito um espaço de trabalho, embora também circule muitas outras coisas, grupo de família, organiza aniversário e tal, né? O Instagram ele tem uma cara muito de comportamento, muito de cotidiano, muito de lives, mas isso tem a ver com linguagem, né? Então a gente pode e deve falar de política nesses espaços, política pública, né? Mas a linguagem, ela, né? Se tu bota uma coisa muito política, ela não rende muito no Instagram, né? O ideal, né? No geral, o que bomba no Instagram é quando vincula alguma coisa com a questão pessoal. Então, se eu quero falar de alimentação saudável, eu não vou postar um card lá do MST, não sei o quê. Eu vou mostrar uma pessoa comendo um alface, comendo uma cenoura, uma salada ali, né, 10 segundos, e daqui a pouco ela olha para a tela e diz: essa comida é sem agrotóxico, eu comprei ela aqui do meu vizinho, que é do MST e tal, e tal. Ou seja, a linguagem ela tem que ser diferente. Certo? Aquele card chapadão do MST, né, ou do, né, movimento de negro, né, tradição não violenta, tradição que alimenta, tal, talvez ele não é uma coisa que ajude muito no Instagram, porque não é muito para essa linguagem, né? O YouTube trabalha muito bem vídeos, shows e seminários, é
talvez a nossa principal telinha que a gente tem usado bastante, né? Porque tu consegue acessar o YouTube pelas outras redes sociais e fica postado ali para o resto da vida, né? Então, é muito importante. E o Twitter, a principal função do Twitter é o posicionamento político nosso, é o nosso espaço de excelência, mas é muito também o espaço, o Twitter e o Instagram também, acho que tem, né, de personalidades, né? De figuras, de personalidades. A gente que não é personalidade, a gente geralmente fica boiando naqueles espaços. E aqui, para o engajamento político, uma coisa que a gente tem se esforçado de fazer é não trabalhar no bastantão, certo? Aqui, muito na loja do engajamento. Assim, na verdade, o engajamento ele tanto é maior quanto a pessoa está se sentindo mais em casa, em família, no grupo pequeno. Se eu estou num grupo pequeno de WhatsApp, certo? E alguém posta alguma coisa, eu me sinto na obrigação de comentar, porque somos só 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Então, o ideal é quando a gente vai montar uma campanha, a gente organiza aquela coisa que nós fazíamos, né, Armando, lá na década de 80, né, que era tudo meio clandestino, né? Que a gente não fazia reunião com muita gente, né? Tu botar 30 pessoas numa sala na casa de alguém num bairro, a polícia batia em meia hora, né? O que está acontecendo ali, né? Então, a gente fazia a coisa dos pequenos grupos, né? Usamos muito a estrutura da igreja, né? As novenas, né? As novenas em família lá que a gente usava, que reunia na casa da Dona Maria num dia, do José no outro, não sei o quê, ia circulando lá com o caderninho da novena, né? Se a repressão chegasse, a gente estava com o caderninho da igreja, aqui nós estamos fazendo novena aqui, né, e tal, né? Fazia novena e dentro do caderninho da novena tinha lá as perguntas da conjuntura, né? Por que somos pobres, quem é responsável pela pobreza, o que podemos fazer para superar a nossa pobreza e tal, né? E a questão que nós estamos tentando e estamos experimentando, a gente já fez algumas campanhas assim, é usar a mesma lógica, né, do vínculo, do compromisso, mas aproveitando as redes sociais, né? Então, essa ideia de tu tem um grupo de 20 pessoas, cada grupo desse de 20 vai ter um outro grupo vai coordenar, vai se relacionar com um grupo de 20 pessoas, essas já não serão tão militantes, então não dá para dar para elas mais 20 pessoas, então essas pessoas a gente vai dar para elas a responsabilidade de replicar para mais 5 pessoas, né? E essas 5, que também já não são tão militantes, para mais 5, ou seja, que a gente construa uma lógica, e é assim que a turminha aí da extrema-direita trabalhou nesse processo, criando os seus grupos, né, de replicar, né, e que assim, que é uma forma de que tu, ao decidir fazer uma campanha, uma determinada ação, tu consegue rapidamente fazer com que ela se espalhe, se penetre. Tu não fica apostando na sorte da tua campanha ganhar visibilidade, a tua ação de mobilização ganhar visibilidade. Tu aposta, né, na tua organização, na tua capacidade organizativa. Dá mais trabalho, quer dizer, é mais simplório e mais cômodo, talvez. Tu vamos defender a vacina, não sei o quê. Então tá, fulano faz um card e a gente posta nas redes. O engajamento, a mobilização, zero, né? Porque aquele card vai ficar reverberando durante mês e meio, porque para o card, né? E o engajamento é zero, né? Agora, não, vamos primeiro organizar a rede e vamos preparar a rede que no dia 28 de maio nós vamos estar lançando uma ação às 8 da manhã, né? E aí nós queremos que todo mundo esteja de plantão nesse momento para essa ação ter eficácia, né? E nós queremos que, né, em 2 horas, sei lá, nós queremos 20 mil, 30 mil engajamentos e tal, ou seja, ela necessita de uma organização real, o engajamento programado. Ele não é um engajamento espontâneo, voluntário, embora até possa acontecer, né? Às vezes até possa acontecer esse engajamento espontâneo e voluntário, né? Mas ele é muito raro, né? E aqui eu trouxe para vocês, eu não sei como é que está o meu horário aqui, e vocês devem estar cansados, mas eu fiz o trabalho de casa, tá, gente? Tranquilo, siga aí. Muito interessante. Estamos gravando, tá? Se alguém quiser, enquanto eu estou falando, levantar ali, tomar uma aguinha. Eu trouxe para vocês algumas campanhas, tá? Então, aqui a campanha Vote Revogue, que a gente fez, organizou, uma campanha de iniciativa da BONG, mas que a gente fez dentro da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Vocês vão ver que não tem a logo da BONG aqui, né? Mas uma campanha basicamente financiada, 90% financiada pela BONG, era um recurso que a BONG tinha, né?
E a gente fez durante a eleição de 2018, né? Na ideia, então, a gente pegou aquelas derrotas que a gente teve durante depois, né, da ruptura democrática, né? E pensando, não, é o seguinte, nós não podemos defender candidatura A, B ou C ou D, mas nós podemos defender causas. Então, as nossas causas é revogar, né, os retrocessos. Então, vote e revogue, ou seja, vote em quem, se eleito, irá revogar, né? A emenda, né, Constitucional 95, a reforma trabalhista, o desmonte da FUNAI, ou seja, então a gente conseguiu aliar as nossas pautas, né, ao momento, porque durante a eleição, tu fazer qualquer campanha que não vincule a eleição, tu vai estar chovendo no molhado, né? Depois criamos como eu disse, a ideia de que são campanhas temáticas diferentes, mas que a gente buscou tentar criar uma unidade, né? Então a gente criou o Todos Somos, né? Todas Somos ONGs, como um grande guarda-chuva que tem o Todos Somos Democracia, Todos Somos Direitos Humanos, Todos Somos SUS, né? Todos Somos Antirracista, a gente foi criando um conjunto ligado a esse Todos Somos, e então isso virou um mantra que depois a gente foi conectando nas outras, a gente planejou e executou pensando como uma campanha guarda-chuva mesmo, né? Por isso Todos Somos, né? Ele facilitou da gente depois dizer o que a gente é, né? Antirracista, a gente é SUS, né? A gente é reforma urbana, ou seja, facilitou essa nossa estratégia, né? Aqui a ação, né, da LGBTQIA+, né, que a gente também construiu. Aqui a gente fez uma campanha valorizando, né, a comunidade dentro da própria ABONG, né? Então a gente fez uma campanha, cada entidade, né, deu visibilidade, fortaleceu, né, os profissionais e as profissionais que trabalham na ABONG com essa, né, com essa questão, com essa temática. Aqui a questão das mulheres negras movem o mundo, né? Então assim, construímos uma estética ao mesmo tempo que a gente foi dando identidade, né, temática, assim, de cores, né? Aqui são várias da área da saúde, a da saúde, que não é mercadoria, que também vacina é uma subcampanha da vacina para todas e todos, né? Que a gente produziu. Aqui segue uma específica do Todos e Todas. Aqui tem uma da economia solidária, tem da agenda, a rede solidária, que é a mobilização de cestas básicas e tal para a população em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia, né? E o apoio à economia solidária também. Então, mostrando um pouco, né? E aqui somos todas feministas, aí vinculando com Todos Somos e Somos Todas, né? E sobre essa aqui, eu vou pedir licença para vocês e vou dar uma acelerada. Eu vou mostrar um pouco como é que a gente montou essa campanha, né? Vou fazer o beabá, né? Então, a campanha é essa, né? A campanha da BONG 8M, né? A pandemia e a vida das mulheres. Então, a gente montou. Aqui eu estou apresentando o plano de comunicações da campanha, tá? Como é que a gente organizou e organiza os nossos planos de comunicação. Então, pensamos numa roda de conversa, né? Pandemia e a vida das mulheres. Para essa roda, vamos convidar, né, organizações parceiras, associadas, que trabalhem com o tema das mulheres. A ideia do tema da roda de conversa, né, é trabalhar a apresentação da plataforma feminista da BONG, reflexão como potencializar nessas diferenças, o momento de fala das convidadas sobre o impacto da pandemia na realidade das organizações que fazem parte, e um momento aberto de partilha. Então, essa era uma ação da nossa campanha, né? Ainda dentro da campanha, a refazer a página do site da BONG. Tem uma página do site da BONG sobre isso. Então, criação de uma plataforma no site da BONG, com o intuito de dar visibilidade a todos os atos, né, vinculados às associadas à questão das mulheres, né, que essa plataforma seja diversa e mostre a diversidade da BONG, das nossas organizações, um espaço feminista, né, no site da BONG, ou seja, então que a pauta feminista tenha destaque, né, e que a identidade visual conte com colagem, uma estética dessa visão, com essa técnica, né? E aqui, a estrutura da página, né? Como é que seria essa página? Como é que seria, não, como é que é, né? Porque acabou sendo feita a nossa página. Então, Pandemia das Mulheres, o banner com a colagem, o nome da plataforma, o texto da plataforma, o vídeo, o espaço do 8M, as iniciativas, né? Então, ou seja, organizando isso, né? Como essa página deve funcionar, e os temas e os espaços e a forma como ela deve organizar. Ou seja, isso está no planejamento, né? Isso não é uma coisa que a gente passou lá para o técnico lá que vai programar, que vai fazer. A gente discutiu isso, organizou isso
né, no GT, né, de mulheres da BONG, depois foi apresentado na direção da BONG. Sobre os conteúdos, né, então, dessas ações, né, realizar CADs que tragam, né, meninas e o aumento do assassinato no contexto da pandemia, mulheres e violência doméstica no contexto da pandemia, violência política contra mulheres na pandemia, mulher e trabalho na pandemia, né, realizar um card do lançamento da plataforma, realizar um card sobre a roda de conversa e vários cards, né, de memória de mulheres históricas, né, por óbvio não esquecendo da nosso maior simbolismo, que é da Marielle, né. Ao final de todas as ações, construir um newsletter da campanha, né, com conteúdo, como que ela aconteceu, e também deixar isso tudo disponível para downloads e tal nos nossos espaços. E, finalmente, o nosso calendário, o nosso cronograma, né? Então, até o dia tal, escrever o roteiro, pensar quem é que vai participar, até o dia tal produzir, até o dia tal fazer a finalização, a divulgação, né? Tais dias fazer a rede, quem convoca e não convoca, né? E aí, bom, aqui não preciso entrar no detalhe, depois a Amanda vai passar para vocês essa apresentação para se ter um roteirinho, né? E aqui, finalizando, né, que é um pouco no dilema, assim, que mais ou menos como está o momento nosso da nossa campanha de mobilização. A gente está com essas várias aqui, tem outras, eu não botei todas aqui, que a gente está envolvido e não consegui trazer todos os temas, né? A gente tem uma agenda ambiental muito grande, então também tem todo um conjunto de campanhas para isso. Mas a gente hoje está conectado, assim, como a BONG, né, como campo de discussão, que todas as nossas hashtags, né, de defesa ou de, né, elas se consolidam hoje no Fora Bolsonaro, né? Ou seja, a gente está assim, todo mundo focado nessa, e não é uma posição da BONG como a BONG, né, de tomar partido de campo político A ou B ou C, é uma leitura objetiva da realidade brasileira e né, das condições, e se alguém na BONG tinha dúvida a partir da fala do presidente ontem, eu acho que não restou nenhuma dúvida, né? A gente vendo o esforço de todo o campo político do lado dele, né? De tentar criar mínimas condições para ele encerrar o mandato, né? E ele mesmo constrói, né? Desconstrói e cria condições, ou seja, demonstrando o mínimo compromisso com a vida das pessoas, com os direitos das pessoas e tal. Está tudo muito... Então, a nossa articulação de ações de comunicação que a gente continua tendo e a nossa ação de mobilização, ela está muito conectada com isso. Claro, neste Fora Bolsonaro, né, está a questão da vacina já, está a questão do auxílio emergencial de R$600, né, até que a pandemia acabe, está, né, a defesa do microcrédito para a economia solidária, né, como ações fundamentais, e a segurança alimentar e nutricional das pessoas durante a quarentena, que é um escopo de ações que estão aí. Então, assim, como disse no começo, gente, espero que tenha ajudado, trouxe muito menos uma discussão, né, conceitual e tal, né, sobre a comunicação, mas muito a nossa experiência. A gente está, assim, comparado ao que éramos há 4 anos atrás, né, que a gente fazia muita coisa e a gente não conseguia dar sentido político, da articulação, eram muitos projetos, né, a BONG tem muitos projetos, então cada projeto tinha a sua política de comunicação, tinha a sua equipe, tinha a sua ação, pulverizava aquelas ações, e hoje não, hoje a gente tem, né, a ação da BONG em todas as suas frentes, ela tem uma coerência, né, e ela tem uma unidade política, e ela tem, inclusive, uma identidade visual, né, e a gente acha que isso, para nós, foi um grande salto de qualidade e melhorou em muito o nosso engajamento e a nossa mobilização, a ponto de que a gente não faz campanha de filiação há um bom tempo e a gente, todo dia, praticamente, tem alguma organização que entra em contato com a BONG, conhece a BONG e tal, e que deseja se associar à BONG, participar das nossas redes e tal. Então, a gente está bem satisfeito com isso. Então, espero ter cumprido com a tarefa aqui. Desculpa passar o tempo. Excelente, Mauri. Sempre é bom ver a tua clareza, inteligência e entusiasmo, né? O que é muito importante. E essa experiência da BONG, eu acho que é muito rica, né? É muito útil para tudo que a gente está discutindo aqui. Sabe que esse curso compacto que a gente está fazendo de direitos humanos na atenção às urgências e acesso hospitalar tem uma espécie de tela de fundo, né? Que é o que nós construímos no ano passado, num congresso brasileiro que fizemos sobre política e sistemas de atenção às urgências e acesso hospitalar baseado nos direitos, e que projeta uma ideia
de uma aliança cidadã, né, pelos tempos de espera clinicamente aceitáveis e tal, olhando para um cenário não só agora transpandêmico, mas também de tudo que representa historicamente as insuficiências do sistema que nós temos que conquistar daqui para frente, né, com a pressão de todos os que vão seguir necessitando, a partir da pandemia, atenção, e os que ficaram para trás, né? Porque a gente deixou de assistir muita gente. Então, a gente está nesse momento, né, de pensar as incidências sobre isso, e esse curso é uma maneira da gente fortalecer uma visão a partir dos direitos humanos, mas encontrar uma expressão, né, política, e por isso estamos dedicando todo um módulo agora a pensar as diferentes formas de incidência, né? As litigações estratégicas, a disputa sobre os planos, né, setoriais, a questão da comunicação e mobilização que você está colocando hoje, enfim. Então, eu te agradeço muito, acho que foi muito, muito instigante aí para a gente pensar como construir essa nossa estratégia, né, de comunicação e mobilização. E eu queria aproveitar os últimos minutos aqui, os 10 minutos que temos, para ver se os nossos participantes têm algum comentário, pergunta e queiram dirigir ao Mauri. Animem-se, pessoal. Está cansado, meu, essa hora, quase 9 da noite, olhando para a telinha. O povo está, essa hora a gente chega meio vocês são muito diversos, de vários lugares do estado, é nacional, vocês, como é que é? Aqui nós temos pessoas, o grupo que está acompanhando esse curso compacto, são de 16 estados que se inscreveram, né? E são profissionais, né, de diversos tipos de inserção, mas também muitas pessoas que participam dos espaços de controle social, né, que estão em conselhos, como usuários também, tem pessoal da área do direito, pessoal da área da saúde, mas enfim. Então, é um público diverso, né, ligado a diferentes organizações também. Algum comentário? Perguntas por Mauri? Bom, nenhuma perguntinha? Eu vou fazer uma pergunta. Diga, Ana. Boa noite, Mauri. Eu sou Ana Paula, sou do CEDEP e sou da RBCE. Eu queria que, se você pudesse falar um pouco, aqui no CEDEP, a gente, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, a gente, né, tenta se esforçar para fazer um trabalho de comunicação nas nossas bandeiras, enfim, na nossa construção. E eu fico vendo que, às vezes, como que a gente articula a comunicação com a nossa articulação? Em que medida a articulação está diretamente ligada à questão da comunicação? Então, por exemplo, eu vejo na RBCE o Armando com alto poder de articulação, e muitas vezes isso me surpreende muito positivamente, porque em alguns momentos produz um impacto muito significativo, que em muitos casos várias estratégias de comunicação não conseguem atingir. Não acho que, né, que se anula algo, né, mas acho que são duas dimensões que caminham em certa medida juntos. E na RBCE também a gente, né, fica fazendo esse esforço de comunicar de alguma forma, mas eu acho que, né, das dificuldades que a gente tem uma dificuldade também que comunicação implica em custos, e nós estamos em espaços que não têm recurso. Então, por exemplo, o Canva, a imagem mais legal, geralmente você tem que pagar, e geralmente, né, a gente não tem acesso a isso. Então, como que a gente, né, acho que às vezes não é só ter uma boa ideia, mas o recurso implica muito, né, em como que você vai fazer isso. Especialmente também, não só recurso financeiro, mas recurso de tempo. Pois é, eu acho que assim, essa tua questão é bem prática e é bem o nosso debate que a gente fez na Bong, porque a gente, tipo assim, vamos dizer, historicamente na Bong, né, comunicação, comunicação é fazer a publicação, é fazer o cartaz, é fazer a cartilha, né, é o site, o resto tudo é política, né? Então a comunicação ela tinha essa dimensão acessória, né? Porque assim, a gente fazia um curso e depois ia fazer o relatório, né? O curso não era considerado como comunicação, como uma ação de comunicação, né? O curso. Então a gente articulava para o curso, fazia o curso,
né? Depois do curso, digamos, fazia uma publicação, aí imprimia a publicação e tal. Aí depois a publicação estava pronta, a gente não tinha pensado como distribuir a publicação, né? Putz, agora não tínhamos nem nos dado conta que a gente vai gastar um dinheirão em correio para entregar a publicação. Se a gente tivesse feito a publicação antes do curso, as pessoas já levavam a publicação junto quando fosse embora do curso presencial e tal, né? Então, para ver como era desconectada, né, essa coisa que tu coloca, a comunicação e a articulação. Com o novo momento que a gente vive, né, das redes sociais e tal, as redes sociais é um espaço da política, de alguma forma, cada uma de nós ganhou um megafone, né? Antes nós, para fazer barulho, a gente tinha que botar muita gente na rua e fazer coisas, e hoje, aparentemente, a gente faz barulho de uma forma diferente, né? Então, eu acho que a primeira questão que parece importante, pelo menos nós estamos vivendo isso e estamos achando que está dando certo, é tu colocar as ações de comunicação no centro do teu plano estratégico. Não existe articulação sem comunicação, né? Não existe formação sem comunicação, né? Não existe ação, na prática, hoje não existe ação política sem comunicação. Ela acabou ganhando uma... Então, assim, a gente que talvez... não é da comunicação. O pessoal da comunicação diz que eles sempre souberam disso, né? Hoje em dia eles ficam tirando sarro da nossa cara, porque historicamente a pessoa de comunicação das nossas organizações, das nossas redes, nossos grupos, sempre se sentiam preteridas, né? Porque vocês, para nós, é o pau de toda a obra, só pensam na gente na hora de fazer o folder, o panfleto, não sei o quê, e não envolvia esses profissionais, às vezes, na discussão da própria estratégia ou do planejamento da ação, né, no próprio planejamento dessa. Isso eu acho, e nós, pelo menos, não é mais possível, né? Então, por exemplo, se a rede, né, de atenção à emergência e tal, bom, a questão de como o povo vê a emergência é fundamental para vocês, né? Como o povo vê a emergência, porque o povo não vê a emergência. Aliás, ele acha lindo quando vê aqueles programas norte-americanos, né? E não dá nenhuma importância para o SAMU, para a ação, né, para as ações que estão no território dela, né, e que vão salvar a vida dela caso ela precise, né? Então, isso é uma questão central para o planejamento estratégico de vocês, certo? É como vocês são vistos na sociedade. Não adianta vocês acharem que vocês são muito importantes, e vocês são, né? Mas, assim, mas isso não resolve, né? Isso não resolve, né? Se não houver esse... Então, toda ação política de vocês, ela tem que estar envolvida numa visão de comunicação. Por isso eu fiz aquela separação na estratégia, como vocês se apresentam, né? A política de comunicação, que é onde é que vocês põem a comunicação no planejamento que vocês fazem, né? E aí os planos a partir de cada ação concreta, ação imediata, a partir de cada ação definida no planejamento, né? Eu acho aquilo ali, embora fosse rápido e simples, ali aquela lâmina, né? Eu acho, e nós achamos, porque conversando internamente, né, que aquilo ali é um diferencial metodológico de como é que tu bota a comunicação dentro da tua estratégia. De articulação, de mobilização, de formação, né? De mobilização falando no geral, de pessoas, de campanhas, ou até de recursos, né? Né? Se vocês discutem e se enxergam, né, como a defesa civil norte-americana, né, que é financiada pela sociedade, ela tem recurso público, mas ela é essencialmente financiada, né? Ela tem uma parcela de engajamento social, né? Engajamento da sociedade que vê a importância e acha correto e desejado que ela invista, né? Eu acho que essas coisas faz parte do planejamento da organização e, portanto, da comunicação e da articulação. Então, eu acho, assim, Ana Paula, que parece que tem que dar um clique na cabeça da gente, né? Em relação a como a gente olhava antes, né? Não, site é comunicação e eu ligar para as pessoas para marcar uma reunião é articulação, né? E eu acho que essas coisas hoje elas necessitam estar mais conectadas e mais articuladas. E a gente tem que aprender mesmo. Eu estou falando aqui reflexões nossas, não quer dizer que o que a gente está fazendo dá 100% certo, né? Mas essa mudança de mentalidade parece que é bem necessária. Excelente, Mauri. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que fica uma mensagem muito clara, porque
a gente tem, né, essa visão um pouco instrumental da comunicação, né? E essa pergunta da Ana Paula é muito interessante, porque realmente é muito difícil separar, né, a articulação da comunicação, mesmo que o ato de comunicação seja eu conversar com o Mauri, mas não é eu como parte de um coletivo, de um projeto, que conversa contigo como parte de uma organização, de um projeto, e isso gera reverberações, né? Que depois tu vai levar na tua discussão política e tudo. Então, desde essa comunicação que é essencial na articulação política, na base, né, de compreensão, até essa projeção mais coletiva, tudo isso que tu percorreste aqui, né, de entender também esses meios, né, que nós temos hoje à disposição. Essa ideia de cada um de nós ter um megafone é muito interessante como imagem, né? Porque é isso mesmo. Então, e gostei muito também dessa materialidade que tu deste sobre de como tu pensas, né? A questão do engajamento, porque num ambiente tão saturado de mensagens, né? Quais são as mensagens que realmente vão gerar ações, né? E ações sustentadas para objetivos que precisam dessa sustentação e perenidade. E posicionar politicamente no centro, né, da nossa estratégia a comunicação e ter os comunicadores permanentemente na elaboração das mensagens políticas, eu acho que isso é assim, essa coisa que tu falasse do conversar um com tô uma conversa bilateral, mas é bem isso que eu coloquei, que tu colocar assim, que tá, como é que a rede se apresenta? É importante que todo mundo, quando alguém da rede senta com alguém para falar, certo? Seja com quem for, a apresentação seja similar, né? Seja assim, né? Porque aí isso é uma ação de comunicação, a forma como cada um apresenta a rede. Né? O que é a rede? Eu, porque sou profissional, eu gosto de estar com profissionais. Tá, mas a rede não é para isso. Não é um lugar só para tu atender a tua necessidade pessoal, né? Então, ou seja, como é que é isso? Tu planeja e tu organiza, é uma decisão, né? É uma decisão. Gente, quando a gente for falar da rede, a gente vai dizer isso e aquilo. Não vai cada um dizer o que pensa da rede. Então, por isso que aquela lâmina ali que eu digo, o que é a bom, quem somos, é bem isso, a gente organizou e virou um mantra, todo mundo que fala, né? Buscamos que fale a mesma coisa. Então, por isso que é o clique, né? De entender a comunicação como uma ação da estratégia como um todo mesmo, e não como o panfletinho, a cartilha, né? O site. Muito bom, muito bom. Te agradeço muito, Mauri. Eu acho que não temos aqui outras perguntas e comentários, mas eu acho que a mensagem foi muito clara e muito contundente para nós aí sobre como pensar a comunicação e mobilização nesse processo. Então, te agradeço muito. Né? Obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço aí. Fico à disposição para qualquer hora aí. Amanda, abraço, Amanda. Nós temos que conversar, né? Nós temos nossos assuntos aí para falar. Temos muitos assuntos pendentes, mas vamos lá. Obrigado, Maurício. Tchau. Grande abraço. Boa noite aqui para todos e todas. Acho que foi muito interessante, né? Essa noite. Espero que isso inspire também aqui vocês a pensar para o dia 15, né? Porque eu acho que ficaram mensagens muito úteis para nós afinarmos as formas de intervenção que podemos sustentar nessa nossa caminhada. Tá bem? Ficamos por aqui hoje, então. Até terça-feira, né? Que é o nosso último encontro dessas sessões, antes da finalização dia 15. Eu espero vê-los todos e vê-las todas bem. Até a próxima semana. Obrigado, um abraço. Tchau, boa noite. Obrigada.